pessoal de casa, bom dia Bárbara, bom dia Mari. É um prazer estar aqui assumindo por hoje a cozinha do Manhã Diversa. O chefe Arthur Veloso não pôde estar presente hoje, ele viajou a trabalho e me deixou na missão de entregar uma receita muito especial para vocês. É a pizza de Chicago, ou pizza estilo Chicago, tem vários nomes. Mas antes de começar o preparo, vamos aos ingredientes. Lembrando muito bem do bordão do chefe Arthur Veloso, papel e caneta na mão ou um celular para tirar foto. Bora para a lista. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Para fazer a pizza de Chicago, a gente vai precisar, para a massa, 400 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de fubá, 250 ml de água, 30 gramas de manteiga, 30 gramas de azeite, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 10 gramas de fermento biológico seco e para o recheio 500 gramas de mussarela, parmesão a gosto, 10 tomates italianos bem maduros, 3 colheres de sopa de manteiga, 300 gramas de carne moída, 200 gramas de bacon, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, 3 dentes de alho picadinhos e manteiga para untar a forma. Oi pessoal, então, vamos lá. Só você falar os ingredientes, eu já fiquei na expectativa, Thiago. Na expectativa, só tem coisa boa aqui, né, Bárbara? Conta pra gente. Essa pizza é muito simples, ela não precisa de uma longa sova, ela é prática, você vai ver. Para começar, a gente vai, aqui num bowl, já tem a farinha aqui, a gente vai misturar todos os secos. Primeiro a gente agrega o fubá nessa farinha. E faz essa mistura de todos os secos, então, aí juntinho. Isso. Eu gosto de misturar individualmente para ter certeza de que vai estar tudo misturado homogeneamente. Você vai por partes. Isso. Excelente. Depois do fubá, a gente acrescenta o sal, mistura mais um pouco e depois a gente pode acrescentar o açúcar. Deixa eu só pegar uma colher aqui para me ajudar. E eu acho que o que você falou faz muito sentido, Thiago, porque uma coisa que não se deve ter na cozinha é pressa. Então, assim, respeitando etapa por etapa, a tendência é o resultado ser ainda mais saboroso. Com certeza. Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade. Não adianta a gente correr com a cozinha. A gente tem que respeitar o momento dos ingredientes, dos preparos, senão, de fato, não dá certo. E, por último, o fermento. Mistura bem. E hoje essa pizza de Chicago, Thiago, ela vem de onde? Me conta a história. Essa pizza, ela veio com os napolitanos para Chicago, né, se eu não me engano, do estado de Illinois, nos Estados Unidos. E ela foi criada nos Estados Unidos na década de 40, por 2 empresários, se não me engano, do restaurante Uno. Na década de 70, outros 2 restaurantes, o Nancy's e o Giordano, eles fizeram um upgrade dessa pizza e acrescentaram uma massa extra. Então teria a massa, o recheio e uma massa de novo. O que a gente vai fazer é a pizza tradicional da década de 40. Hoje a gente vai de clássico. De clássico, classicão. Aqui a gente vai colocar o azeite e a manteiga. E a gente pode acrescentar água também. E a partir desse momento eu não vou usar mais o fouet e nem a espátula. A gente vai colocar literalmente a mão na massa. Isso é determinante, Thiago? Essa coisa de realmente ir direto ali com a mão e não, às vezes, necessariamente se amparar algumas ferramentas? Essa parte é fundamental? Olha, Bárbara, eu acho importante, até porque depois, quando a gente for sovar, a gente vai ter que sujar a mão de qualquer jeito. Então que a gente comece por aqui mesmo, aí a gente vai sentindo também se os ingredientes estão misturando. Né? E a mão é o nosso melhor contato para sentir isso. E o tempo durante a sova, ele vai influenciar no resultado da massa, né? Com certeza. E ela fica menos elástica, por exemplo, que uma massa de pão? Sim, menos elástica porque o tempo de sova ele é menor. A sova ela é importante porque além dela
ajudar a agregar os ingredientes, a característica dela é dar essa elasticidade por conta da formação do glúten, né? Uhum. E daqui a gente já pode misturar. Lembrando que a água ela tem que estar morna, gente. Para você ver se a água está morna, é só você colocar o dedo e suportar o calor da água. Esse é o referencial. Esse é o referencial. Nossa, e vai ficando bonito, hein, Thiago? E pensar que não tem nada ainda pronto e já é bonito. Uhum. E o porquê que a gente está fazendo uma massa com pouca sova? Porque a ideia aqui é que essa pizza lembre uma torta, uma empada. E geralmente massa de torta e empada, ela é mais quebradiça. Então a gente não quer uma massa muito elástica. Então parece com a torta, mas não é exatamente por conta disso. É uma pizza. Exatamente. Ela só parece. Uhum. Ó, aqui eu já vou passar para essa bancada de cá para facilitar meu trabalho. Uhum. Eu vou terminar de agregar os ingredientes e vou começar a sovar. A sova, gente, é 3 minutinhos só, até você ver que a massa ficou lisinha. Quanto tempo, Thiago? 3 minutos? 3 minutos, Ótimo. 3 a 5 minutos, dependendo da sua prática. Uhum. E a sova é muito simples, eu já vou ensinar já já. Aqui eu só estou terminando de agregar esses ingredientes. Cada grama, né, é importante. Receita de pão tem fórmula, então a gente precisa seguir essa fórmula. Não é à toa, né? Não é à toa. Quando a gente faz um recheio, por exemplo, igual a gente fez aqui, vai fazer, a gente pode ir intuitivamente, né? A gente vai experimentando, vendo o sal, vendo o tempero. Agora, quando a gente fala de bolo, de pão, essas coisas, a gente precisa dar uma atenção à quantidade dos ingredientes. Ó, aqui eu já misturei todos os ingredientes e eu vou começar a sovar. Ó, para sovar, a gente pode fazer assim, ó. Eu ia te perguntar exatamente isso, o movimento para a sova. Isso. E revezando assim os braços, né? Você faz esse movimento de vai e vem. Se você não está conseguindo fazer assim, vai fazendo do método tradicional. Assim, vai virando, vai apertando. Vai fazendo essa massagem aí na massa, né? Uma massagem na mão e na massa. E na massa, né? exatamente. Que a mão fica lisinha depois. Ó, estamos quase chegando no ponto desejado. E quando a gente fala, Thiago, por exemplo, de textura da massa, como é que você sabe que ela está exatamente assim do jeito certo? Então, aqui, por exemplo, Bárbara, a gente precisa de uma massa lisa. Quando a massa está lisa, a gente tem a certeza de que todos os ingredientes foram incorporados adequadamente. E que a gente atingiu o ponto de sova adequado. Então, repetindo, você tinha falado, né, que é entre 3 e 5 minutos. 3 a 5 minutos. Esse tempo da sova. Vai fazendo essa massagem na massa e, consequentemente, uma massagem na mão também, que fica deliciosa. E aí, quanto mais lisinha ela ficar, mais significa que todos os ingredientes estão ali devidamente agregados, né? Aqui não vai ficar tão lisa. Percebe que aqui tem alguns pontos de cores diferentes? É porque a gente não quer que ela fique exatamente muito lisa para que a textura depois da massa aberta e na forma lembre da massa de torta. De torta, sim. Que é a ideia que a gente está trazendo. É intencional. Ó, eu acho que aqui já deu. O que a gente vai fazer? A gente forma essa bolinha aqui e volta com ela pro recipiente. Cobre e deixa descansar. Depois, no próximo bloco, a gente volta e dá continuidade à receita. Enquanto isso, eu vou ligar a panela. Já vai deixar tudo preparado. Já vou deixar tudo preparado para que no próximo bloco o recheio já esteja encaminhado. O que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar a manteiga
com um pouquinho de azeite para não queimar a manteiga. O chefe Arthur Veloso de manteiga, sempre 3 fala colheres isso. de sopa, né? 3 Como a gente falou no colheres de início sopa. do bloco. Para quê? Para a gente fazer o nosso molho de tomate. Esse molho de tomate é a base para o nosso recheio. Aqui, pessoal, vocês podem ver que as carnes já estão refogadas. E é isso mesmo, eu adiantei esse processo. Mas basicamente frita o bacon, tira o excesso de gordura, frita a carne com 2 colheres, se não me engano, de sopa de massa de tomate e o alho. Aí você tempera a seu gosto, com sal e pimenta do reino. Se você quiser acrescentar outro condimento, você é livre para fazer isso, fique à vontade. Aqui é só uma sugestão de tempero. Enquanto isso, a manteiga está derretendo, já eu vou acrescentar o molho de tomate e vou deixar ele reduzir. Depois que ele reduzir, eu vou acrescentar o bacon e a carne para terminar o nosso recheio. Lembrando que esse recheio ele precisa estar em temperatura ambiente para a gente poder colocar sobre a massa. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente colocou eu já coloquei as carnes, o bacon e a carne moída. O recheio ainda está reduzindo, eu preciso que ele chegue nessa consistência aqui, ó. Então fica bem grossinho mesmo, né? Bem grosso, com pouco líquido, na verdade. Até para não encharcar a massa, né? Para não encharcar a massa. A gente não quer que a massa umedeça tanto. E aqui, ó, o recheio, ele tá morninho, ele não tá quente. Ele tá mais para temperatura ambiente, na verdade. Dá para sentir um calorzinho bem suave passando pelo vidro, assim. Antes de ensinar vocês a abrir a massa, que é super simples, super fácil de abrir, eu vou rechear, porque a gente precisa de um tempinho a mais de forno. E para começar esse recheio é muito simples. Tradicionalmente, eles começam com o queijo. Quando a gente vai fazer pizza aqui no Brasil, essas pizzas mais fininhas, a gente começa colocando o molho de tomate. Só que lá nos Estados Unidos, eles colocam o queijo primeiro, justamente para a gente proteger a massa do molho, possível líquido que pode estar ali e faz uma caminha protetora ali, umedecer. A gente vai proteger essa camada inicial, essa massa de pizza, que eu vou cortar o queijo no E o queijo vai só na base ou vai nas bordas também? Só na base. Só na base. Prontinho. Acho que a gente pode colocar mais um pouquinho Queijo de queijo, nunca é demais, né? né, Thiago? Ainda mais que a gente é mineiro, né? Tem que colocar. A pizza é de Chicago, mas a gente é mineiro, né? Lógico. Então, assim, dose extra de queijo. Ó, agora aqui, ó, vou colocar o nosso recheio. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Não. E aqui, gente, é recheio a nível obsceno. É muita coisa de recheio mesmo. Essa é a ideia. Quando a gente disse que estava recheado hoje é porque estava mesmo, né, Thiago? Tava mesmo, não foi brincadeira. Essa é uma pizza diferenciada. Ela leva uma torta bastante. mesmo. Parece uma torta. A única diferença é que essa não é uma torta fechada, né? Geralmente as tortas são fechadas. Aqui a gente vai manter ela aberta. Como eu tinha dito no primeiro bloco, na década de 70, outros 2 empresários criaram na verdade assim, ampliaram a ideia dessa pizza de Chicago, acrescentando mais uma base de massa, né? Eles recheavam e colocaram outra base. Bom, eu acho que aqui já tem bastante recheio. Esse daqui eu vou guardar pro João Paulo colocar no pão, que eu sei que ele gosta. Ele não tá aqui no estúdio com a gente hoje, mas com certeza ele gostou de ver essa notícia, viu, Thiago? Ah, com certeza. Ainda mais eu que sou chato aqui na cozinha. Thiago, porque é o que fica controlando pra ninguém comer que não devia, não pegar o negócio antes da hora. Ele controla aqui, ele fica botando moral no pessoal. E assim, tradicionalmente a gente para por aqui e já coloca no forno. Mas, como bons mineiros que somos, queijo nunca é demais. Vamos colocar queijo. Aqui eu tô colocando um queijo meia cura e vou também colocar um parmesão para finalizar, né? Essa receita ela pede 500 gramas de queijo mussarela
Mas como a gente não tinha 500 gramas, eu tô adaptando com queijo Minas meia cura. E também fica uma delícia. Eu acho que é uma adaptação válida. Vamos colocar o queijo parmesão. E já vamos colocar ela direto no forno, pré-aquecido a 180 graus. E ela vai assar por mais ou menos 30 minutos, 35 minutos, tá bom, pessoal? Ó, aqui foi. Olha como é que ela tá bonita, gente. Olha, Mari. Eu já tô imaginando esse queijo aí derretido ali. Vou colocar aqui então, com licença. E vamos seguir para um processo importante dessa receita, que é abrir a massa. A gente volta um pouco no tempo para mostrar como quebra a massa, enquanto a nossa aqui vai assando para dar tempo de finalizar o programa, né? Exatamente. Olha isso daqui, gente, como ela cresceu. Isso é demais. Que bonita. Mas aí, isso aqui é ar incorporado. Esse ar vai diminuir, porque a gente vai apertar a massa, ó. Conforme a gente vai soltando ela, ela já vai encolhendo. Mas é isso mesmo, tá, galera? A arrozinha vai escapando e ela vai diminuindo. Uhum. Ó, a gente coloca aqui. Confere se tá certinho aqui, ó. Dá uma apertadinha aqui para facilitar o nosso trabalho. Coloca um pouco de farinha por cima. Quando a gente coloca farinha aqui, a gente dificulta que a massa ela retorne à posição original. Então por isso que a gente coloca farinha. E a gente pode colocar... Eu achava que era só para não grudar. Também tem essa característica também. A gente pode colocar um pouquinho de farinha aqui no rolo. E é simples, do centro para as laterais. Aí, para facilitar o trabalho do pessoal de casa, a gente vira a massa. Não tem problema nenhum. Tá rodando o corpo, né? Exatamente. Ó. E como é uma massa grossa, pessoal, não é uma massa fina de pizza, então a gente não precisa abrir muito. A gente só vai abrir a quantidade necessária para a massa criar essas paredezinhas que vão proteger o nosso recheio. Eu acho que aqui tá ok. Eu só vou dar mais uma abridinha aqui. Ó. E agora, o que que a gente faz? A gente faz isso daqui, ó. Opa, escapuliu. A gente vem aqui, coloca com cuidado ela e vai ajeitando a massa na forma. Eu acho super satisfatório assistir esses... Igual esses vídeos na internet que tem o pessoal confeitando bolo, que vai executando as beiradinhas, quando vai colocar a massa na forma assim, eu também acho super... E no final ainda corta a beiradinha, né? Ou não? Você aproveita essa massa? Corta a beiradinha, a gente pode aproveitar depois. Quando corta a beiradinha, eu acho que fica melhor ainda. Aí, ó, a gente usa com o auxílio de uma faquinha. A gente tira essa massa extra. E não precisa jogar fora, tá? Se a gente tiver uma forma menor, a gente pode tentar abrir novamente, lembrando que tem mais farinha aqui. Mas a gente pode tentar abrir para evitar o desperdício, né? E dá pra fazer uma mini? Com essa pizza, com essa massa que sobrou, dá pra fazer uma pequenininha ou não? Eu acho que dá. Talvez ela fique com um gostinho a mais de farinha, né? Por causa da farinha que a gente colocou na bancada. Mas se você não se importar com isso, não tem por que não usar. Olha, sobrou bastante massa. Lembrando que essa forma é uma forma menor do que a gente precisaria para usar essa quantidade toda. Mas eu acho que é sobre isso e tá tudo bem. Exatamente. A gente deixa ela descansando mais um pouquinho, depois a gente vem com o recheio e aí o forno. recheio você já ensinou a colocar. Mas agora vamos ver esse daqui. Aqui eu acho que já tá bom. A gente até esqueceu desse recheio aqui, mas não aconteceu nada com ele tá bem. Olha, você percebe o fundo da panela? Como tem pouca água, ainda tem um pouquinho de água. A gente pode deixar ele secar mais um pouquinho.
E aí a gente sabe que tá no ponto certo pra estar pronto na hora que não tiver mais água. Ou quando a água estiver voltando devagarzinho. Por exemplo, quando a gente faz assim, ó, a água tá voltando numa velocidade mais rápida. Quando ela estiver voltando de forma mais lenta, significa que já secou o suficiente para a gente desligar, deixar esfriar e rechear. E apesar da massa e do queijo serem assim por si só já deliciosos, o tempero, cuidar bem do tempero desse recheio aí também é fundamental para dar o sabor da pizza, né? Exatamente. Então tá, o cheiro aqui tá delicioso, então o tempero aqui tá excelente. E aí o pessoal de casa que quiser talvez incrementar, colocar, talvez dá pra fazer com o molho com um pedacinho de tomate, em vez do tomate todo batido? Pode, só tomar cuidado pra questão do líquido mesmo. O tomate solta líquido, né? Solta bastante água, então tem que ficar de olho nisso, mas não tem problema nenhum. Se quiser colocar pimentão ou manjericão no molho de tomate, o pessoal de casa pode ficar à vontade. Se não quiser usar carne também no recheio, tem a opção de fazer um recheio vegetariano. Pode você sugerir, eu ia perguntar isso, claro. Lembra que a gente fez aqui no Bora Rangar, umas semanas pra trás aí? A gente fez 2 quiches, eu acho, e a gente colocou o recheio de palmito, brócolis. A gente pode fazer esse recheio também pra cá. Tem que ser um molho sequinho, então não pode ser um molho só de tomate. Tem que ter alguma coisa ali pra secar e ficar só com o gostinho do... Eu acho que talvez a gente só não pode chamar de pizza de Chicago, porque eles podem ficar incomodados com essa, né, adaptação aí. Tudo bem, a gente só chama de comida boa e é isso aí. Exatamente. Olha só, a água já tá voltando devagar. A gente pode desligar e tá pronto o nosso recheio. A gente deixa ele esfriar para poder rechear depois. Bom, pessoal, a gente começou fazendo a massa, misturando os secos, depois a gente agregou os líquidos, azeite, manteiga e água em temperatura morna. Misturamos, reservamos, deixamos ela descansar, sovamos, deixamos ela descansar e partimos para o molho. O molho a gente colocou a manteiga, o molho de tomate batido, né, os 10 tomates batidos ou picados, da forma como o pessoal preferir. Deixamos reduzir, acrescentamos as carnes já refogadas e o bacon fritinho. E depois a gente esperou esse molho esfriar, abrimos a massa, recheamos ela com uma camada de queijo primeiro, depois a camada de carne e para finalizar mais queijo. Colocamos a 180 graus no forno e agora a gente vai tirar para ver o resultado. E depois de todas essas etapas, o que esperar, Thiago? Me conta. Olha, ai, gente, eu espero que essa massa esteja totalmente assada. Enquanto isso, a outra fica aí mais um tempo. O ideal é que a gente desenforme ela mais fria, né? Para facilitar, mas só que aqui, é claro, a gente tá falando de programa ao vivo, né? Então aqui a emoção tem que ser em dobro. Ó, para você que, né, tem um pouco de insegurança com desenformar de forma, a gente passa uma faquinha nas laterais para ver se tá tudo soltinho. Aqui, como eu coloquei farinha, manteiga e farinha, soltou facilmente. Aí, para desenformar uma forma de fundo falso, de fundo removível, eu gosto de usar um outro recipiente por baixo para facilitar meu trabalho. Sim. Aí eu só coloco aqui e olha, que facilidade. Nossa, muito mais prático. Muito mais prático. A gente tira e serve a seu gosto num recipiente mais bonito. Nossa, tá muito lindo. E daí a gente pode finalizar com um azeite por cima ou finaliza cada um no seu prato, né? De acordo com o gosto de cada um. Olha, parece que cozinhou por completo, tá vendo? Aqui uma corzinha mais pro caramelizado. E dá pra reparar aquela textura que você comentou, né? No primeiro bloco do Bora Rangar, pra dar essa sensação aí da massa. Exatamente. E aqui ficou mais torradinho mesmo, porque a ponta da massa, ela fica assim mesmo. Essa é a intenção, né? E tem gente que gosta de pizza mais torrada. Então vamos cortar para ver o que... Meu coração aqui está ansioso por essa pizza.
Nossa, e esse recheio? Isso é que é recheio, né? A gente começou o programa de hoje falando que o Manhã Diversa estava recheado de boa música e de pizza de Chicago, E porque de pizza que boa recheio é recheada. esse? Tem algumas pizzas que a gente pede, assim, quando, obviamente, né, não são feitas, às vezes, necessariamente com toda essa dedicação que acontece aqui. Às vezes falta um recheio, né? A gente sente muito mais massa, ou falta uma coisa ou falta outra. Aqui não tá faltando nada, Thiago. Uhum. Ah, sim. Há quem defende que pizza, a pizza mesmo, ela tem menos recheio. Mas aqui no Brasil agora a gente gosta de coisa bem recheada. Não adianta negar, eu acho, esse aspecto cultural, né? A gente, obviamente, respeita toda essa bagagem aí da gastronomia, mas eu acho que o aspecto cultural, né, do Brasil não tem como ser negado quando a gente está falando desse público-alvo. Exatamente. Olha isso aqui, pessoal. O recheio ainda ficou um pouco mais líquido, tanto que a gente vê a massa de baixo, né, um pouco mais molinha, mas ela cozinhou, tá tudo certinho. Bárbara, eu vou te servir. Ai, que honra. Primeiro pedaço é pra mim, Thiago? O primeiro pedaço é seu, com certeza. Eu sei que eu tô sendo invejada por todo mundo nesse exato momento. Mas calma, pessoal. O pessoal da Tropicada vai comer a nossa pizza. Já Fica fica tranquilo, o convite para o desafio musical, porque aqui na cozinha, Bárbara, você já sabe. Pra comer tem que cantar. Pra comer tem que merecer. E Ainda mais uma comida boa e dessa. uma canção inusitada, que geralmente não tem no repertório deles. Será que eles vão aceitar o desafio? Ah, eu tenho certeza. Aquela galera lá gosta de desafio, talento impecável. A gente acabou de bater um bate-papo delicioso com eles, tenho certeza. Eles, inclusive, falaram isso nos bastidores. Já estavam aqui de olho na pizza de Chicago. Olha, então o desafio tá certo. Ai, Vamos podemos experimentar? começar? Vamos, ai, fazer esse esforço, sabe? Ai, meu Deus. Tá quentinho, cuidado, Bárbara. Nossa. Mas até queimar a língua aqui vale, porque assim, tá tão gostoso. Nossa, Thiago, não é pra puxar o saco não, tá? Tá sensacional. O Gil que já tá aqui delícia. atrás da câmera quase infartando, querendo um pedacinho dessa pizza. Calma que a gente vai guardar o seu, tá, Gil? Fica tranquilo. Eu não sei se dá pra ouvir, mas olha a crocância, dessa massa. Nossa, sensacional. Sensacional. O resultado ficou conforme o esperado. Chefe Arthur, Ó, pra gente poder honrar o Arthur, se não tiver a sambadinha, Arthur, não meu valeu. professor aqui do dia a dia, dessa manhã diversa, do Bora Rangar, não tem por que não sambar Não pra tem, ele, a gente né? samba, a gente come, a pizza tá tudo certo. Então eu vou dar Tá uma sendo muito bem sambadinha. representado, né, ó.